e que trabalhavam, né, com o programa Mais Médicos? De acordo com a minha apuração, com fontes do governo americano, vão vir mais sanções contra o Brasil nessa frente política, né? Então, eles encontraram uma nova linha de ataque, que é essa dos direitos humanos, né? Teve o relatório do Departamento de Estado, que é um relatório anual, que colocou o Brasil como um violador dos direitos humanos, com presos políticos, por causa de todo esse processo em relação à tentativa de golpe. E agora também essa questão dos mais médicos, que foi uma medida para vários países, não só para o Brasil, que tem programas que importam médicos cubanos. Eu mesmo fiz reportagens na Venezuela e na Bolívia de programas desse tipo, encontrei com médicos cubanos lá, né? E aí é uma expansão dessa frente, e nessa entrevista à Bloomberg, o Trump coloca claramente quais são as principais motivações dele com relação ao Brasil. Em primeiro lugar, essa tentativa de se colocar como defensor da liberdade e da democracia, né, e dissipar aquele estigma que ele sofreu nos anos anteriores, né, de ter tentado um golpe nos Estados Unidos, de ter liderado aquela invasão do Capitólio, e os 4 processos criminais nos quais ele foi réu no ano passado, ano de campanha eleitoral. Então, ele tenta limpar essa biografia dele e jogar esse estigma sobre a esquerda. Quando ele faz isso contra o PT no Brasil, ele está fazendo também contra o Partido Democrata nos Estados Unidos e contra a esquerda de maneira geral no mundo. Então, Mais Médicos é mais uma frente nesse sentido. Então, não é o Trump que apoia violadores dos direitos humanos, como no caso de Israel, na faixa de Gaza, por exemplo, mas é a esquerda que viola os direitos humanos ao apoiar a exploração do trabalho dos cubanos, por exemplo, ou a ter prisioneiros políticos, ou a utilizar a justiça para perseguir oponentes políticos. Então, é toda uma narrativa que ele aplica ao Brasil para reverter em favor da imagem dele. Não é que ele esteja preocupado com o Brasil, ele está preocupado em reescrever a biografia dele nesses aspectos. E o segundo é o comercial. Embora o Brasil tenha déficit com os Estados Unidos, de fato, o Brasil tem práticas comerciais que podem ser consideradas desleais. Ele mencionou a tarifa, né? Os Estados Unidos tinham uma tarifa média de 2,5% em relação ao Brasil. O Brasil tem uma tarifa média de 11%, 12% em relação aos Estados Unidos, com alguns produtos indo muito além disso, como automóveis, por exemplo, são 35%, além de todas as barreiras não tarifárias, das medidas antidumping. Então, o Brasil é um país altamente protecionista. Então, se há um déficit de 7 bilhões de dólares comercial, ele poderia ser muito mais, né? E há também um déficit de serviços de 25 bilhões de dólares, principalmente por causa das redes sociais, das big techs, dos serviços em geral que grandes empresas brasileiras, americanas fornecem ao Brasil. Lorival estava com a apuração certíssima com as fontes dele, ele nem sabe que saiu notícia de mais sanção, saiu agora. Então, Lori, tua apuração estava correta, mas vamos falar, o assunto é sério. Então, Estados Unidos cancelaram vistos da esposa e da filha do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e, mais uma vez, o motivo estaria ligado ao programa Mais Médicos. Eles foram notificados nessa sexta-feira por comunicados enviados pelo consulado americano em São Paulo. Américo, começou com tarifa, né, ameaça de tarifa, com justificativa do governo americano falando que o Brasil tinha um tratamento injusto com o Jair Bolsonaro. Depois vieram comunicados, vieram falas de Trump falando mais uma vez sobre isso. Depois veio o tarifaço de 50%. Depois a revogação de vistos para Alexandre de Moraes e pessoas alinhadas a ele. Depois, e sua família. Aí mais ministros e autoridades de saúde agora, né, parece que o escopo está se ampliando dessas sanções, né? O que você acha que pode acontecer ou não com os Estados Unidos? Os Estados Unidos são esse país todo poderoso que pode
sancionar sem parar o Brasil e sem consequência nenhuma? A não ser que o Brasil retalhe, e o Brasil, neste momento, não tem a menor intenção de retalhar, inclusive na questão das tarifas, ele pode fazer tudo isso e vai continuar fazendo. A intenção aqui é muito parecida com o que eles fazem com Cuba, com a Venezuela, é tentar criar uma narrativa completamente paralela de que o Brasil é uma ditadura, de que o Brasil não respeita os direitos humanos. E tudo isso é uma motivação política. Essa questão comercial, e o Lorival está certo que o Brasil seja mais protecionista do que outros países, essa é uma grande desculpa. O próprio Trump saiu e rasgou a fantasia, dizendo que, na verdade, é uma questão política e que ele quer, na verdade, ter um governo dócil no ano que vem. Tudo isso é porque ele quer interferir nas eleições do ano que vem. Até por isso que o governo brasileiro não pretende retalhar, porque quer negociar a parte comercial, não a parte política, como eu venho falando desde o início aí dessa crise entre os dois países. Agora, notem que o presidente Donald Trump vive e cria uma realidade completamente paralela. Na mesma semana em que, indevidamente, eles levantaram todas essas histórias de que o Brasil não respeitaria os direitos humanos, notem, o Brasil não respeitaria os direitos humanos, ele acabou de publicar nas redes sociais uma postagem sobre uma conversa que ele teve com Alexander Lukashenko, que é chamado simplesmente de o último ditador da Europa. É um cidadão que é o ditador de Belarus, onde tem milhares de presos políticos, e o Trump se referiu a esse sujeito como o grande e muito respeitado presidente de Belarus. Então, o Trump vive e cria uma realidade completamente paralela, e tudo isso, no final das contas, são questões políticas. Então, o Brasil está absolutamente certo no que está fazendo do ponto de vista de política externa, conversando com os outros países, tentando abrir outros caminhos. Como eu disse, o Brasil tinha, em outros programas, o Brasil tem um plano aí de quatro frentes, né, para lidar com essa crise. Uma delas é abrir outras frentes, conversar com China, com Índia, com vários outros países, para tentar abrir novos mercados. É um processo que demora muito tempo, pode eventualmente ter retaliação, voltando ao seu primeiro ponto, Pri, mas vai segurar isso até o final, porque o Brasil entende que isso é uma motivação política. Agora, a intenção do Trump é claríssima. E só uma rapidíssima observação sobre o Mais Médicos. O Mais Médicos não é, como o Lorival corretamente colocou, uma questão só do Brasil. Isso me parece, uma picuinha direta do Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, que está rasgando a sua biografia, inclusive, ele que foi um opositor do Trump, tentou ser candidato em 2016 e hoje diz sim, senhor, para todas as iniciativas do Trump, sem grande autonomia, inclusive, na política externa. É uma questão dele com o governo cubano, ele que é de uma família cubana, e ele vai tentar punir a todos que tenham alguma relação com isso. É a área ali em que ele pode fazer isso. Agora, nós vamos ter muito mais retaliações, sem dúvida, e são retaliações políticas. Só para acabar, lembrando uma coisa, quem deu uma frase que eu acho que está absolutamente correta essa semana foi o ministro Fernando Haddad. O Brasil está sendo punido por ser mais democrático do que o país hoje que vem punindo esse país, porque o Donald Trump está trabalhando ardorosamente, fervorosamente para destruir ou pelo menos enfraquecer muito a democracia dentro dos Estados Unidos. Então, acho que essa frase foi bastante